decidi que quero um carro novo. Não, um apartamento novo. Ou será uma casa nova? Ah, mas para realizar esse projeto eu preciso de pelo menos R$ 20.000 para dar uma entrada significativa, dar uma adiantada naquilo que eu quero como um novo bem para mim. Então, se você tem um projeto, se você deseja realizar um sonho, fique por aqui, porque a aula de hoje vai tratar justamente desse assunto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que você consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nessa mesma jornada de poupador e investidor. Nessa aula, nós vamos tratar justamente de como guardar R$ 20.000 a partir do salário que eu ganho, ou imaginariamente que você ganha, tá certo? E chegar no final do ano com esses R$ 20.000 ou quem sabe mais, para começar a realizar os meus sonhos. Então, vamos lá, tá certo? Então, vamos lá, aqui. Então, é o seguinte. O desafio é esse, juntar 20 mil em 12 meses, com um salário de R$ 4.200, ok? Então, como conseguir realizar essa façanha? Então, qual é o objetivo? Lembrando, dar entrada num apartamento, numa casa ou, quem sabe, num carro novo, tá certo? Então, para eu juntar R$ 20.000 em um ano, eu preciso, ou nós precisamos, poupar mensalmente uma quantia específica. Então, a meta anual é 20 mil e o período é 12 meses. Então, a poupança mensal sem juros, ok? 20 mil dividido por 12 meses seria de R$ 1.572,60. Então, o que é que eu devo fazer em primeira mão? Vou fazer uma análise das despesas que eu tenho mensalmente ao longo do ano. Primeiro, as despesas fixas. Fiz um levantamento e percebi que gasto em média 35%, tá certo? Com aluguel, ou condomínio, ou IPTU, água, luz, telefone, celular, plano de saúde, educação dos meus filhos, seguro, IPVA, tá certo? A compra de um carro ou de uma moto que eu fiz. Isso aí, portanto, são despesas fixas que você tem ao longo do ano, dos 12 meses. Todo mês você vai pagar ali aquela mensalidade fixa. E descobri que gasto, tá certo? 1.470 todos os meses só de despesas fixas, ok? Então, lembrando aí, 4.200 salário, multiplicado por 0,35% de gastos com renda fixa, 1.470. Por outro lado, observei que com despesas variáveis eu gasto em torno de 30%. E aí eu estou falando de alimentação, eu estou falando de combustível para o carro, eu estou falando de passeios, viagens, lazer, eu estou falando de utilidades domésticas, vestuário, presentes, etc. Então, se eu pegar os 4.200, multiplicar por 0,30, eu vou perceber que eu estou gastando 1.260 todo mês com renda variável, tá certo? Ou com despesas variáveis. Então, somando as despesas fixas com as despesas variáveis, 1.470 mais 1.260, eu gasto 2.730 todo mês com esses dois tipos de despesas. Então, nesse sentido, o saldo disponível após cobrir todas as despesas, após pagar todas essas despesas fixas e variáveis, é que 4.200 menos 2.730 sobram aí como saldo R$ 1.470.
reais, tá certo? R$ 1.470. Então, pessoal, frente a essa análise, né, dessas despesas aí, e considerando o saldo de 1.470 depois de todos os pagamentos, de todas as despesas, como então começar, né, a economizar para poder chegar aos 20 mil lá no final do ano? Então vamos lá para a gente entender isso aí, tá certo? Vamos imaginar o seguinte: será viável esse plano de chegar aos 20 mil reais? Vamos imaginar, eu tenho um saldo de 1.470. Lembrando que para eu alcançar 20 mil ao final do ano, investindo no Tesouro Selic, eu precisaria depositar aproximadamente R$ 1.572,60 por mês. Logo, eu percebo que há um déficit aí de R$ 102,60. Então, o que é que eu posso fazer para, né, resolver esse problema do déficit? Então, eu vou voltar lá, tá certo? Para uma reanálise das minhas despesas fixas e variáveis. Então, como você pode observar aí, eu posso fazer uma espécie de ajustes, tá certo? Nessas despesas. E aí eu tenho 4 possibilidades para fazer. Primeiro, eu posso otimizar as minhas despesas fixas. Como é que eu posso fazer isso? Renegociando contratos com empresas de internet, de telefone, de TV, né, por assinatura, né, buscando valores mais baixos, né, dando uma choradinha e dizendo: olha, não tenho condições de continuar com vocês, vou cancelar o meu plano. E aí vocês sabem que, em contrapartida, essas empresas vão te propor valores mais baixos para você pagar mensalmente. Por outro lado, eu posso reduzir as despesas variáveis. E como eu posso fazer isso? Eu posso diminuir, por exemplo, os gastos com happy hour. Sabe aquela saidinha depois do emprego, ou depois da faculdade, ou depois, enfim, do trabalho? Para o barzinho, para tomar uma cervejinha, comer uns petiscos ali. Então, eu posso diminuir isso ou até zerar, tá certo? Vou diminuir a quantidade de vezes que eu como final de semana em restaurantes. Então, essa ideia de comer fora, né? Ou quase todos os dias lá no trabalho, na hora do almoço, eu vou lá para o botequim, né? Ou para o barzinho, ou para o restaurante ali perto do meu trabalho almoçar. Então vou diminuir isso também, ou vou parar de comer fora, tá certo? Vou preparar o meu almoço e vou levar para o trabalho. Outra coisa, eu posso reduzir as compras de roupas e sapatos ao longo do ano, ou de cosméticos, enfim, ao longo do ano. O fato é que eu posso fazer essas reduções aí. Por outro lado, eu posso aumentar a renda, né? Posso considerar fontes adicionais, como prestar serviços de freelancer, tá certo? Como vender itens que eu não estou usando mais na minha casa, e aí eu posso fazer isso. Por outro lado, eu também posso revisar, ou seja, essa meta, né, se eu não posso ou não consigo poupar ao longo de 12 meses R$ 1.572,60 mensais, eu posso alongar esse prazo para 18 meses. Mas o fato é que eu posso fazer todas essas revisões aí, todos esses ajustes, para poder considerar, portanto, né, essa possibilidade de atingir as minhas metas. O fato, pessoal, é que depois de um ano ou 18 meses, né, entrando na linha mesmo, seguindo esse plano, né, de forma religiosa, eu vou atingir esses 20 mil reais aí ou mais. Então, como vocês podem perceber aqui, eu vou, ao longo desses 12 meses ou 18 meses, tá certo? Guardar R$ 1.572,60
no Tesouro Selic, tá certo? O Tesouro Selic hoje, a rentabilidade dele mensal é aproximada à taxa Selic. A taxa Selic hoje está 10,50. Isso significa que haveria um rendimento mensal de 0,83% ao mês no valor que eu estou ali depositando, ou seja, os 1.572. Então, no final das contas, eu veria o seguinte, que eu investiria ao longo desses 12 meses aí, ou desses 18 meses, 20.573,80 centavos, tá certo? O valor bruto com juros daria, no final desse tempo, 21.637,45. Ou seja, só de juros eu receberia do Tesouro Selic R$ 1.063,65. Claro, eu vou pagar um imposto. O imposto seria de 20%. Ora, 20% em cima desse valor aí, tá certo? Desse valor bruto com juros, seria R$ 212,73, certo? No total, restaria para mim R$ 21.424,72. Então, como vocês percebem, né, eu consegui, inclusive, ir além dos 20 mil que eu imaginava economizar. Cheguei a R$ 21.424,72, como vocês podem acompanhar aí. Então, eu teria esse dinheiro para começar a realizar o meu projeto de dar entrada no apartamento novo, ou na casa nova, ou no carro novo. E se eu conseguir, ou se eu consigo fazer isso, você também consegue fazer isso. Portanto, pessoal, né, vai depender muito da sua determinação, da sua organização mês a mês, tá certo? Esse era o objetivo da aula, mostrar que todos nós, se quisermos, a gente consegue atingir os objetivos que a gente traça para a nossa vida, tá certo? Bem, então a aula foi isso aí. Eu espero que você possa aproveitar e aplicar para a sua vida prática, tá certo? E vou pedir agora que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, né? E se puder compartilhar as minhas aulas, compartilhe, né? Dê aí um legal para mim, tá certo? Se você ainda não conhece o meu canal no Instagram, vai lá, começa a me seguir, tá certo? Né? Dá a curtida lá nas minhas postagens. E olha só, essa aula de hoje tem, paralela a ela, lá no site, uma matéria com mais detalhes sobre este assunto, tá bom? Eu agradeço profundamente aí o seu apoio, a sua presença e espero contar com você nas próximas aulas. Até a próxima!